Fala, galera! Mais uma grande aula acerca da resolução estratégica de questões, questão de número 28. Seja muito bem-vindo, você que está na plataforma do Acerte, você que está especificamente buscando, efetivamente está sempre comigo nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Então, sempre, se está na plataforma do Acerte, fica atento a todos os materiais disponíveis. Se efetivamente está buscando novos materiais no YouTube, sempre curte a aula, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se tiver no Spotify, segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. Se você estiver na plataforma do Acerte, é importante que você também esteja nessas redes sociais. Afinal de contas, todo santo dia você terá acesso a um material novo. Perfeito? Vamos juntos? Vamos de fato para a análise da questão de número 28? Olha só, quando a gente pensa na análise de uma questão, nós precisamos desenvolvê-la sempre de forma estratégica. A partir desta ótica, a partir desta linha de raciocínio, vamos seguir sempre a linha do método AV4.4, dentro do cenário do método AV4.4, eu estou falando, eu estou frisando qual disciplina para que você não perca, já sabe. Disciplina, a gente vai ver daqui a pouquinho o nosso padrão de resolução, mas o objetivo é que eu estou falando de uma resolução estratégica de questões. Perfeito, professor. Então, nesta vibe de uma resolução estratégica de questões, o que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso sempre avaliar? Sempre a linha do padrão de resolução. Então, quando a gente pega a questão 28, você vai precisar observar o núcleo de abordagem. E este núcleo de abordagem, ele envolve o que, professor? Quais são os aspectos que eu precisarei saber, ó, para pimba, matar a questão? Olha só, vamos ver? Vamos ver como é que aparece? Olha só. A prisão civil por dívida do depositário infiel, apesar de estar expressamente no texto constitucional, não pode ser realizada por força de súmula vinculante, editada pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, a partir desta questão, primeiro ponto que a gente faz, como de praxe, é o nosso, padrão de resolução. O que é que eu estou diante? Disciplina Direito Constitucional. A questão, inclusive, ela menciona muito claramente o texto constitucional. Então, direito constitucional, show de bola. Dentro do cenário do direito constitucional, qual é o tema? Também não dá para perder. O tema especificamente que a gente está trazendo envolve direitos fundamentais no viés dos direitos individuais. Opa, e nessa linha a gente está falando, na verdade eu já posso tirar esses direitos individuais na linha do subtema, porque a gente está falando de um aspecto específico dos direitos fundamentais no viés dos direitos individuais, que é a prisão civil por dívida. Então, como regra, quando eu falo de um sistema de prisão, a prisão, como regra, ela tem um caráter penal, um caráter criminal. Essa é a regra. A gente prende a partir de uma infração penal. Só que, a título de exceção, então, excepcionalmente, o que é que se tem no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 67? A possibilidade da prisão
civil por dívida. A prisão civil por dívida, note que ela vai ser encarada dentro de um contexto. É como é importante a gente fazer a correlação dos conteúdos programáticos. Note que eu começo falando da prisão com um caráter penal. É isso que possibilita, ó, quando você tem uma organização estratégica de questões. A organização estratégica de questões ela só é possível se você tiver um passo a passo. Você precisa de uma metodologia. Metodologia. Você precisa saber onde é que você quer chegar. A metodologia é um passo a passo para que você possa, inclusive, fazer a correlação adequada do conteúdo programático que vai ser objeto de abordagem ali. Então, você só consegue fazer isso se você efetuar isso da forma correta. De repente, você está tentando estudar, mas não sabe por onde começar. Não sabe se estuda a primeira teoria toda para depois fazer questões, depois fazer revisões. Como é que desenvolve, por exemplo, a correlação entre as matérias? Quais são as matérias que estuda primeiro, que tem mais dificuldade, que tem menos dificuldades? Eu vou para a específica primeiro ou eu faço primeiro as essenciais? Quais são as essenciais? Tudo isso é fundamental. Então, nesse ponto, nós temos a linha do acompanhamento profissional e individual de estudos. Essa linha do acompanhamento profissional e individual de estudos, se você quer entender como é que funciona, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Então, professor, estou acompanhando. Você vai dizer, mandar uma mensagem assim, professor, estou acompanhando a resolução estratégica de questões, estou na questão 28 e visualizei você falando sobre a sua mentoria, sobre o seu projeto de acompanhamento individual. Como é que funciona? Manda mensagem assim. Lembre-se, o mundo é de quem age. Enquanto talvez você esteja pensando em como vai mandar essa mensagem, simplesmente mande, peça ajuda. Assim, o jogo vai virar a seu favor. Fechado? Bacana? Que massa. Então, quando a gente pensa neste cenário da prisão civil por dívida, é fundamental que você enxergue que esta prisão civil por dívida vai acontecer quando? Em duas circunstâncias. Primeiro, inadimplemento voluntário e inexcusável. Inexcusável quer dizer sem justificativa legítima. De obrigação alimentícia, e a situação atrelada ao depositário infiel. Existe um contrato chamado de contrato de depósito. Por exemplo, quando você compra um carro relacionado à alienação fiduciária, você não é o dono do carro, né? Ele está alienado a um banco. Só que você está com o bem, você é um depositário daquele bem. Ou então, quando você vai e deposita algo no banco, você está fazendo ali um contrato de depósito. Especificamente nesses casos, vai surgir quando existe um cenário de descumprimento do que está no contrato. Por exemplo, você tinha que pagar as parcelas e não pagou. Então, você estará enquadrado na categoria do depositário infiel. Então, quando eu pego o texto constitucional, então o artigo 5º, inciso 67, lá continua presente a figura da prisão civil por dívida do depositário infiel. Está aqui, continua aqui. No entanto, nós temos uma súmula, que é a súmula vinculante de número 25 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula vinculante
número 25, ela vai seguir os pactos internacionais. Os pactos internacionais que vedam essa linha da prisão civil por dívida. Então, aqui está o entendimento sumular, ou seja, a súmula vinculante de número 25 do Supremo Tribunal Federal, vai trazer exatamente esse cenário. Súmula vinculante número 25 do STF vai trazer exatamente esse ponto. Então, essa súmula, esse entendimento sumular, olha o que é que aduz. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, a prisão civil por dívida do depositário infiel, vamos ler a questão? Apesar de estar presente expressamente no texto constitucional, então, está ou não está presente? Então, está presente expressamente no texto constitucional, é verdade. Não pode ser realizada, não pode mesmo, não pode ser realizada por força de súmula vinculante. E se é vinculante, é editada pelo Supremo Tribunal Federal, é exatamente a correlação entre o artigo 5º, inciso 67, especificamente com o cenário da súmula vinculante de número 25. Então, o gabarito da questão de número 28 é um gabarito corretíssimo. Então, gabarito, ó, gente, o gabarito é um gabarito certo. Não tem para onde correr, não tem por que perder efetivamente a linha de uma questão. Perfeito? Ótimo, guardou, gabaritou. Além disso, é fundamental que você esteja comigo diariamente através das minhas redes sociais. Eu criei um acervo de materiais tão acentuado que você não tem como, se tiver 100% comprometido ou comprometida comigo, que você consiga efetivamente transformar os seus estudos. Por isso, eu coloquei uma gama de ferramentas que estarão com você todos os dias. Então, se você ainda não está presente nesses materiais, faça isso imediatamente. Todo dia, 6h06 da manhã, assim como ao meio-dia, eu libero um material novo no Spotify. Por isso, você precisa estar no Spotify, seguir o podcast do professor Alan, que sai 6h06, 100% focado em aumento de produtividade, em aumento de performance, e ao meio-dia. Fechado? Meio-dia sempre nós temos uma questão nova. No YouTube, também nós temos materiais todos os dias. E como é que funciona no YouTube? Todos os dias, ao meio-dia, então, já segue o canal do Professor Alan no YouTube, se inscreve no canal e ativa as notificações. Na semana, ainda nós temos aulas ao vivo. No momento que eu estou efetivamente gravando essa questão, essas aulas, elas acontecem às 14h30 das quartas-feiras e nos sábados, ou aos sábados, às 9h da manhã. Perfeito? Além disso, se você tem dificuldade hoje, efetivamente, de aumentar ou de se organizar, de melhorar o seu desempenho, de saber como se organizar, se você está se sentindo perdido, está se sentindo perdida, a oportunidade que você tem é aqui. Aqui nós temos a oportunidade de você ter um acompanhamento individual dos seus estudos. Esse acompanhamento individual é feito diretamente por mim. Se você quer entender o funcionamento do acompanhamento individual, manda mensagem no WhatsApp. Em relação ao Telegram, o Telegram também nós temos materiais todos os dias, às 5 da manhã, às 9 da manhã, às 13 horas e às 18 horas. Resolução comentadas às 7h30, às 12 horas, ao meio-dia, às 16 horas
e às 19 horas. É isso mesmo. Olha a quantidade de oportunidades de preparação que você tem. E eu estou falando que é algo uma vez na semana, não, gente. Eu estou falando de todo dia. Olha a quantidade de materiais do Telegram e você ainda não está lá. Por quê? Por que que você não está treinando? São questões inéditas todos os dias. Além disso, é fundamental que se você deseja receber, se você quer mudar de vida, quer mudar a preparação, quer alcançar a estabilidade profissional e financeira, vai lá no Instagram do Professor Alan, porque todo santo dia eu posto dicas novas no feed e nos stories. Então segue o Professor Alan Vinícius no Instagram. Além disso, nós temos o Acerte Concursos, é um curso fundado por mim e que tem de fato, cursos de teoria, cursos de questões nas modalidades presencial em Salvador, modalidade ao vivo, que é online ao vivo, e modalidade online com aulas gravadas. Se você quer entender as dicas dos outros especialistas do Acerte, segue o Acerte no Instagram, bem como se você quer ter acesso a um curso, manda mensagem no 719 8424 4057. Grande abraço, estamos juntos. Com isso, fechamos com chave de ouro mais uma grande aula atinente ao nosso projeto de resolução estratégica de questões. Grande abraço, estamos juntos, valeu!